ler aí o Salmo de número 22, versículo de número 1. Nós vamos ler aí alguns versos, porque o Salmo é um pouco extenso. E é claro, eu vou ler mais a parte que eu estarei ministrando aqui com você. Como eu disse, é um Salmo de Davi, e o tema, mais uma vez, falando sobre o sofrimento. E ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Você precisa se lembrar, né, provavelmente, Joab, não está alto aí não? Para mim parece que está alto, veio, por favor. Você precisa se lembrar que o próprio Cristo, ele também repetiu essas palavras. Deus meu, por que me desamparastes? E aqui o contexto, mais uma vez, vai falar sobre sofrimento, sobre as angústias da vida, sobre as aflições, sobre os inúmeros problemas. Se você conhece um pouquinho a história de Davi, você já percebeu o quanto que esse homem sofreu ao longo de sua vida, ao longo de sua existência. Se nós limitássemos este salmo, apenas à perseguição que Davi enfrentou ou sofreu por parte de Saul, pelo menos 10 anos de angústias e aflições Davi estaria sofrendo. Pelo menos 10 anos ali, de tortura, angústia, aflição, perseguição. E é claro que este salmo não se limita apenas a Saul. Davi enfrentou inúmeros problemas em toda a sua vida, assim como nós também enfrentamos inúmeras adversidades em nossas vidas. Este salmo vai falar sobre sofrimento. E é claro, em nossos dias, com inúmeras igrejas que pregam um evangelho triunfalista, né? Onde a ideia é que você não pode passar por nenhum problema, que você não pode enfrentar nenhuma dificuldade, que você não pode passar pelo luto, pelo desemprego, pelos inúmeros vales que se apresentam diante de nós. Porque se você estiver passando por sofrimento, Deus não te ama, Deus não está te abençoando, a mão dele não está sobre você. Esta é a teologia da prosperidade, é uma teologia triunfalista. Todavia, quando nós vamos para a Escritura, não é isso que a palavra de Deus nos mostra. O Senhor nunca garantiu a nós a ausência de sofrimento. O que Ele garantiu é a sua presença. Ele garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É comum em nossos dias as pessoas estarem em busca de profetas, ou pelo menos se intitulam profetas. E aí então eles querem uma palavra, eles querem ouvir uma profetada desses homens ou dessas mulheres. Se você de fato quiser ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus, abra a sua Bíblia, leia as Escrituras, tenha um compromisso com a palavra de Deus. É aqui que Deus está falando conosco, por meio de sua palavra. E mais uma vez, é claro que a palavra de Deus, ela nos deixa muito claro, o sofrimento faz parte da existência humana. E não importa se você é um cristão, isso não quer dizer que você não passará por angústias, que você não passará por aflições, por inúmeros problemas nesta vida. O próprio Cristo passou por inúmeros sofrimentos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos os profetas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, vemos os apóstolos. Quando nós olhamos para a Escritura, de maneira geral, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos homens que não tinham título algum, mas que eram servos de Deus e que passaram inúmeros sofrimentos, passaram por inúmeros problemas, inúmeras angústias e aflições, e o texto bíblico, as Escrituras, diz que Deus estava com eles, que Deus estava cuidando de cada momento de suas vidas. E eles passaram por problemas, por angústias e aflições. Somente na nossa concepção, neste evangelho moderno, que não há espaço para o sofrimento. Se nós servimos a Deus, nós não podemos enfrentar nenhum vale. Nós não podemos sofrer. Nós não podemos passar o vale, por exemplo, da doença, ou do desemprego, ou os inúmeros vales da vida. Não, se eu sirvo a Deus e se ela contribui financeiramente, aí então que Deus está perdido, porque eles querem decretar algo a Deus. Mas uma coisa é fato, todos nós passamos por angústias, aflições, e temos que estar preparados porque elas estarão diante de nós. Talvez você entrou aqui nessa noite, você pode até estar levando uma vida tranquila, sem nenhum problema, sem nenhuma angústia, sem nenhuma aflição, ou algo totalmente oposto. Você pode ter entrado aqui nesta noite enfrentando inúmeros vales, inúmeros problemas, inúmeras angústias. E talvez o seu coração possa estar assim como o coração de Davi. Angustiado, um clamor está se levantando dentro de você
Um clamor de uma alma aflita, porque é isso que nós vamos aprender ao longo deste salmo. Porque estas palavras descritas por Davi e também expressadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, elas não mostram e não revelam um coração de uma pessoa incrédula ou de uma pessoa rebelde, mas nós vemos ali o clamor de uma alma aflita. E é exatamente isso que Davi está nos mostrando. E é claro que todos nós podemos enfrentar. Todos nós, pode existir dentro do meu e do seu coração esse clamor desta alma aflita. Mas é claro que nós temos que tomar muito cuidado, porque na maioria das vezes o que brota dentro de nós vem do nosso coração, que é corrupto e desesperadamente enganoso. E o que brota dentro de nós é um coração rebelde, que queremos enquadrar Deus, que queremos decretar algo a Deus, que queremos intimar a Deus para que Ele responda às nossas orações no momento que nós queremos. E esse clamor, esta atitude de rebeldia e de incredulidade, a Escritura deixa muito claro, isso é pecado, e nós não podemos continuar fazendo isso. Se dentro do nosso coração há esta atitude de rebeldia e de incredulidade, aonde queremos indagar a Deus, indagar ao Senhor, você deve se arrepender nesta noite. Você deve confessar o seu pecado e se prostrar diante do Senhor. Mas por outro lado, se você entra com aquele coração completamente angustiado e aflito, em busca muitas vezes de respostas, mas não com este coração ingrato. A palavra de Deus diz que o Senhor escuta o meu e o seu clamor. Que Deus escuta as nossas orações, e é isso que Davi está descrevendo aqui. Note a expressão, no verso 1 ainda. Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Parece que ele não está vendo a Deus, parece que ele está completamente sozinho. O que está diante de nós é um aparente abandono. E muitas vezes eu e você, nós já nos sentimos assim, diante das enormidades da vida. Parece que estamos sozinhos. Aquelas pessoas que nós contávamos, parece que nos abandonaram. Parece que a nossa oração não passa do teto, parece que Deus não escuta o nosso clamor, parece que realmente Ele nos abandonou. E Ele diz qual era a sua intensidade, como Ele levantava esse clamor a Deus. Note que Ele diz: meu Deus, eu clamo de dia, mas Tu não me ouves. Também de noite, mas não encontro sossego. Aqui é algo importante mesmo, diante desta sensação, deste aparente abandono de Deus, ele não deixa de clamar ao Senhor. Pelo contrário, ele insiste em suas orações, ele clama ao Senhor de manhã, de noite, ou seja, há uma intensidade dentro do seu coração desta busca ao Senhor, em apresentar a sua causa, a sua angústia e a sua aflição diante do Senhor. E note também que mesmo diante deste aparente abandono, ou esta sensação de abandono, ele não deixa de dizer: Ele é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. E aí agora no verso 3, ele nos ensina o caminho. Como vencermos essa angústia e esta sensação de abandono de Deus. Como que ele venceu essa angústia? Como que ele venceu esta aflição? De onde ele arrancou força para vencer isso? Ele nos mostra agora do verso 3 em diante. Ele diz: contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livrastes. Clamaram a ti e foram salvos. Confiaram em ti e não se decepcionaram. Então ele diz que ele está diante deste cenário, deste aparente abandono de Deus, aonde ele levanta um clamor, busca o Senhor de manhã e de noite, ou seja, há uma intensidade em suas orações, e mesmo assim esta sensação estava pairando sobre ele, que ele estava sozinho, que Deus havia o abandonado. E então, para vencer esta tentação, ou para acalmar o seu coração, ele traz à sua memória quem Deus é. E ele diz: contudo, tu és santo, ou seja, em ti não há pecado. O Senhor não é injusto. O Senhor supre e mantém o seu povo de pé. É isso que ele vai descrever aqui nos outros versos, não é? Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livrastes. Clamaram a ti e foram salvos. Confiaram em ti e não se decepcionaram. E é exatamente isso que nós vemos nas Escrituras. As inúmeras vezes que o povo do Senhor buscou a Deus em meio a tantos problemas, em meio a tantas dificuldades, angústias, aflições, e Deus respondeu ao seu povo.
Deus conduziu o seu povo. Deus cuidou de cada detalhe na vida do seu povo. E em nenhum momento as Escrituras diz que eles estavam sozinhos. Pelo contrário, que o Senhor estava com eles. E é claro, muitos, como diz o autor de Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer que muitos pela fé viram inúmeros milagres, viram inúmeras coisas acontecendo. E no mesmo capítulo, no final, ele vai dizer que pela fé, muitos foram cerrados ao meio, decapitados. O mundo não era digno desses homens. Nós vemos os dois cenários. Um, onde muitos contemplaram e Deus estava com eles, os abençoando. O outro cenário, onde muitos foram mortos, cerrados ao meio, decapitados. Os homens arrancaram a vida deles, mas não arrancaram a fé. Eles não estavam desesperados diante da morte, porque o Senhor estava os sustentando, mesmo naqueles dias tenebrosos. E aí, este é o caminho que Davi está nos ensinando, para vencermos este aparente abandono de Deus. É lembrarmos quem Deus é. Aquilo que Deus já fez na vida do seu povo. Quando você lê as Escrituras, quando você vai para o Antigo Testamento, inúmeras e inúmeras vezes, eles faziam a questão, ou seja, melhor, Deus ordenou a eles, que eles explicassem, transmitissem quem Deus é, o que Deus já havia feito, as grandes coisas que Deus fez em favor do seu povo. E eles tinham que passar isso de geração em geração, para que as pessoas não se esquecessem de quem Deus é. E é exatamente esta atitude que eu e você também temos que ter nesses dias tenebrosos, onde parece que estamos sozinhos, onde parece que Deus não escuta o nosso clamor, há este aparente abandono de Deus. Você tem que se lembrar quem Ele é, o que Ele já fez na vida do seu povo, inclusive o que Ele já fez em sua vida. Em dias tenebrosos que eu tenho certeza que muitos de nós já enfrentamos, aonde nós achávamos que não venceríamos, aonde muitos de nós achávamos que não daríamos conta de passar por aqueles vales, mas o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos deu força, o Senhor nos revigorou. Então você precisa trazer a memória. Este é o primeiro caminho para você vencer esse aparente abandono de Deus. O segundo, ele diz, eu sou um verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Você consegue ver a comparação que ele está dizendo aqui? No verso 3, ele diz, o Senhor é santo. O Senhor é santo e está entronizado sobre os louvores de Israel. Ou seja, o Senhor está acima de todos. E o teu povo te exalta, o teu povo louva ao Senhor. Em contraste, ele coloca quem ele é. Eu sou um verme e não um homem. E ele diz, o Senhor é entronizado, as pessoas te louvam, mas eu sou um verme e as pessoas zombam de mim. Alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo, ele confiou no Senhor. Que ele o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Ou seja, as pessoas estavam debochando dele. As pessoas estavam zombando, não é isso que acontece comigo e com você? Quantas vezes as pessoas zombam de nós? Diante das dificuldades, das enormidades da vida? Você é louco? Você ainda confia em Deus? Ou espera neste Deus que Ele vai te abençoar? Ou podemos ouvir de outra maneira, quando você sai do catolicismo romano e vem para a igreja evangélica, o que as pessoas dizem? Mas é claro que você não vai ter suas orações respondidas. Você abandonou a mãe, você não busca mais a mãe, como que você vai ter a bênção agora? Ou, aplicando de uma maneira mais prática a nossa comunidade, quando você diz que frequenta a igreja Resgatar, o que muitos já dizem? Você vai nessa igreja, onde o povo não acredita no Espírito Santo? Você vê como que o povo é maluco, né? Ora, se eu não acreditasse no Espírito Santo, deveríamos fechar a porta e ir embora. Essa é a realidade. Como que nós não acreditamos no Espírito de Deus? Que o próprio Cristo nos anunciou, que nós temos nas Escrituras, que nós vemos nas Escrituras. O que nós não cremos é nesta grande balela que muitos falam. Agora, nós cremos sim no Espírito de Deus, no Espírito Santo que opera, que regenera, que transforma vidas. Por meio das sagradas Escrituras, que quebranta o nosso coração, que abre os nossos olhos e que nos transforma. Mas as pessoas dizem, você vai naquela igreja onde eles não creem no Espírito Santo? Você vai naquela igreja onde nós não ouvimos muito barulho? Onde parece que nós não sentimos um arrepio sequer nas costas?
Claro que Deus não vai responder às suas orações. Nós podemos enfrentar inúmeros vales. As pessoas debocharem de nós por estarmos acreditando e confiando no Senhor. Este é o relato que Davi está nos mostrando. E agora, no verso 9, mais uma vez, ele mostra a sua dependência e a sua confiança em Deus. E ele diz: mas foste tu quem me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava nos seios de minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. E ele começa a descrever um pouco aqui, né? Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abrem a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. Agora ele vai descrever como está o seu estado físico, como que o seu corpo está reagindo a tamanhas angústias e aflições. E aqui não é uma linguagem figurada para descrever o tamanho do seu sofrimento. Aqui possivelmente já é mesmo uma declaração literal de como ele estava. Ele diz: como água me derramei, e todos os meus ossos se deslocaram. O meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. E ele diz: olha, minha força secou como um caco de barro, e a língua grudou-se no céu da boca. Tu me lançaste no pó da morte, pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cercam. Perfuraram-me as mãos, e é claro, e os pés. E aí nós vamos lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz agora também no verso 17: posso contar todos os meus ossos. Eles me olham e ficam a me observar. Ou seja, o que ele está dizendo é: eu estou fraco. Eu emagreci. Tamanha as dificuldades. Isso não acontece muitas vezes comigo e com você? Às vezes com alguns acontece o oposto, né? Tem gente que passa por angústias e aflições e não consegue comer. Outros passam por angústias e aflições e comem demais, né? Opostos, né? São o oposto, né? Tem um que passa pelo vale ali, ele bota a cara no pó, não consegue fazer nada. O outro, em meio a tanta dificuldade e angústia, ele come se deixar até a porta da geladeira. Arrebenta. Mas é isso que ele está dizendo. Os meus ossos, dá para contar os meus ossos. E agora do verso 23 em diante, ele vai descrever a sua confiança em Deus, a resposta de Deus, e que Deus sim supre o seu povo. E ele diz: vós que temeis o Senhor, louvai-o. Todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o. Temei-o, todos vós, descendentes de Israel, ou seja, o povo de Deus. Porque não desprezou nem rejeitou a aflição do aflito. É isso que ele está dizendo. No verso 1 ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Mas agora ele está dizendo: o Senhor não desprezou e não rejeitou a aflição do aflito. Nem dele escondeu o seu rosto, pelo contrário, ouviu-o quando clamou. Essa é uma grande característica no livro de Salmos. Na maioria das vezes os salmistas começam os seus relatos, as suas orações, com o coração contrito, quebrantado, mostrando totalmente a sua angústia, as suas aflições, e eles terminam os salmos de uma maneira diferente. Em sua grande maioria, é assim que nós vemos o livro de Salmos. Começando com angústia, aflição, muitos problemas, e eles terminam o salmo dizendo, não que os seus problemas foram solucionados, não que todos os problemas caíram por terra, mas eles dizem, eles revelam a nós, que a atitude deles, diante dos problemas, a atitude, ou seja, trazendo à memória quem Deus é, quem eles são, e mostrando os grandes feitos do Senhor. E eles se levantam em fé, revigorados, renovados, porque eles acreditam que Deus está no controle de suas vidas. E por isso eles são renovados. E é por isso que constantemente nós vemos este detalhe aqui no livro de Salmos. E mais uma vez Davi está reafirmando isso. No verso 1 começa com uma alma angustiada, aflita, quebrantada diante de Deus, mas ele termina os salmos com uma fé inabalável. E é exatamente isso que eu e você nós temos também que aprender para vencermos as grandes dificuldades da vida. Então, diante disso, este é o tema da minha mensagem. Você já se sentiu desamparado? Quantos de nós já nos sentimos assim? Completamente desamparados, sozinhos, diante das enormidades da vida. E o interessante que Davi, ele está dizendo isso, que este sofrimento e estas angústias
não foram um dia. Porque quando nós lemos os Salmos, né, o Salmo vai dizer, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que muitas vezes nós achamos? Que nós vamos passar uma noite de aflição, um dia de aflição, mas de manhã a alegria vem. Esse um dia, essa uma noite, pode ser um mês. Essa uma noite pode ser um ano, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45 anos. Mas ele diz que a alegria vem. A alegria é certa. Só que nós ficamos tão desesperados por conta da cultura onde é impossível conceber a ideia de um servo de Deus, fiel a Deus, mesmo aquele que está tentando viver uma vida reta, piedosa, santa e justa. Neste mundo hoje, é impossível, é incompreensível que um servo de Deus passe por problemas, enfrente dificuldades. E aí então por isso a nossa crise. Porque como conceber a ideia de um Deus bom, de um Deus que é amor, de um Deus que é misericordioso, gracioso, que cuida do seu povo e vê o seu povo passando por dificuldades e parece que ele não está ouvindo as suas orações e não está ouvindo o seu clamor. Tudo por conta deste falso evangelho que é anunciado em nossos dias. Por isso nós precisamos das Escrituras e presos às Escrituras. E Davi está descrevendo isso. Um longo período de sofrimento. E aonde ele diz que parece que Deus está longe. Parece que Deus não está ouvindo a sua oração e longe também de livrá-lo daquelas circunstâncias. Tanto que ele diz que uma multidão de inimigos se levantaram contra ele, como ele diz no verso 12. Ele diz também do verso 14 ao verso 15 que ele se sentiu muito enfraquecido. Ele diz também que ele, como água, me derramei, ou seja, eu fui me desfazendo. Se você já passou por grandes períodos de sofrimentos, você sabe que é essa a sensação que nós temos. Parece que nós estamos ali completamente se desfazendo, aonde nós não enxergamos mais nada. No verso 17 ele vai dizer que ele está magro, que pode se contar os seus ossos. A pergunta é, você já se sentiu assim? Parece que Deus não ouve a sua oração? Parece que Deus não está ouvindo o seu clamor? Parece que Deus te abandonou? Davi chegou ao ponto de se tornar alvo de zombarias. Ué, você não disse que Deus está contigo? Você não disse que Deus é o abençoador do seu povo? E olha a vida que você está levando. Olha os problemas que vêm sobre você. Cadê esse Deus? Cadê esse Deus? E aí então nós aprendemos alguns pontos, eu quero de maneira breve falar aqui. Primeiro, os cristãos verdadeiros podem passar por momentos horríveis. Lembre-se disso. Cristãos verdadeiros podem passar por momentos horríveis. Não é porque nós servimos a Deus que nós estamos blindados do sofrimento. Quem garantiu isso, sucesso, prosperidade e muitas outras coisas, não foi Cristo. Foi Satanás que ofereceu, né? Se prostrado me adorares, te darei tudo isso. Quando Cristo, o convite de Cristo aos seus filhos, aos seus discípulos é, se vocês quiserem vir após mim, tomem a sua cruz, neguem a si mesmo e sigam. Jesus deixou muito claro aos seus discípulos, muitos me rejeitaram. Se eles me rejeitaram, se eles me deixaram de lado, eles vão fazer o mesmo com vocês. Mas não importa, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Foi isso que Jesus já estava nos preparando para as enormidades da vida, para as dificuldades da vida. E que eu e você, nós não estaríamos sozinhos diante delas. Se você estiver prostrado, é claro, diante de Deus. Porque muitas vezes, algumas pessoas sofrem e não têm suas orações respondidas, é justamente porque elas estão em pecado. Nós temos pecado, somos pecadores. Mas há uma grande diferença de termos pecado, carregarmos a semente do pecado original. Como diz João, se dissermos que não temos pecado, no singular, eles enganamos a nós mesmos. Mas a Bíblia diz, se nós permanecemos na prática do pecado, como o próprio João vai dizer, se vocês permanecem na prática do pecado, vocês não são de Deus. Ou seja, o cara sabe que o adultério é errado. E ele insiste na prática do adultério. Não adianta, Deus não responde às suas orações. Deus não vai responder ao seu clamor.
É isso que nós ouvimos pela boca de Isaías, no capítulo 59. Então, se alguém está vivendo na prática do pecado, ele sabe que algo é errado, que Deus rejeita, que Deus abomina, e ele continua na prática do pecado, não espere resposta de Deus. Não espere que Deus responda às suas orações. Todavia, mesmo você sendo fiel a Deus, um servo fiel a Deus, vivendo uma vida reta, santa e justa, você pode passar por inúmeros problemas. Nós temos Jó, nós temos muitos outros servos de Deus que enfrentaram. Inicia-se o livro de Jó dizendo que ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Um homem que oferecia sacrifícios a Deus, que tinha uma preocupação em agradar a Deus. Mas Jó passou por problemas. Ele não vivia na prática do pecado, mas ele sabia a sua condição de pecador, tanto que no final ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele enxerga a sua miséria, a sua podridão. E se você se lembra, qual foi a resposta de Deus quando Jó começa a indagá-lo acerca dos seus sofrimentos, acerca das suas angústias e aflições? Deus olha para Jó e diz o seguinte, Jó, se coloca no seu lugar, Jó. Você está com muitos problemas, perdeu os filhos, os bens, as propriedades, só lhe restou a sua mulher? Ótimo. Jó, se coloque no seu lugar. Você acha mesmo que é a sua vida? Eu não vejo o que está acontecendo com você, Jó. E aí então Deus responde para Jó da seguinte maneira, Jó, aonde você estava quando eu comecei a criar todas as coisas? Ou seja, Deus mostra a criação para Jó. Ou seja, Jó, você acha mesmo que eu não cuido de você? Você acha mesmo que a sua vida não está no meu controle? Então nós vemos aqui, assim como Paulo e muitos outros servos de Deus, que o cristão verdadeiro ele pode passar sim por sofrimentos horríveis. Jesus repetiu as mesmas palavras que Davi está dizendo aqui. Deus meu, por que me desamparastes? Nós sabemos que Cristo não pecou, que ele não tinha pecado. Ele cumpriu a justiça, ou melhor, a exigência de Deus. Ele não tinha pecado. Então, nós temos que aprender que essa declaração aqui, ela nos ensina algo. Porque se fosse quando uma pessoa levanta e ela diz, Deus meu, por que me desamparastes? Ou aonde há esse clamor, muitas vezes essa angústia, fosse errado, fosse pecado, então Cristo teria pecado e não poderia nos salvar. Então é claro que nós temos que descartar isso, porque ele não tinha pecado. Mas ele enfrentou a mesma sensação que eu e você podemos enfrentar. Essa sensação do abandono de Deus. Então nós não temos que nos lembrar que nós não podemos pensar que o amor de Deus está restrito a milagres e livramentos, que é o que é ensinado hoje, em grande maioria na igreja no nosso país. Que o amor de Deus, ele está restrito apenas a milagres e livramentos. Se eu não ver milagres e livramentos, então Deus não me ama, Deus não está comigo, Deus não está cuidando de mim. Esta é a praga que é ensinada hoje. Eles ensinam apenas uma parte, eles não ensinam o que a Escritura nos mostra. Que sim, servos fiéis podem passar por sofrimentos, por um propósito infinitamente maior. Ora, Deus pode sim, por alguns momentos, deixar que os seus servos passem por momentos terríveis, por um propósito infinitamente maior. Cristo sofreu. Jesus sofreu muito, mas por um propósito infinitamente maior. Se você se lembra, as pessoas olham para ele, você vai seguir esse caminho? Se você for, você vai encontrar com a morte. E diz, eu vou. Tem um propósito, tem uma missão. Preciso executar a missão. Então lembre-se, o amor de Deus não está restrito a milagres e livramentos. E que muitas vezes, sim, podemos passar por angústias, aflições nesta vida, aonde teremos esta sensação do abandono de Deus. Mas que tudo coopera para o nosso bem, como o apóstolo Paulo vai dizer. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive aquelas coisas que nós muitas vezes julgamos que não são tão boas, mas que Deus está nos lapidando, que Deus está nos transformando, para que nós possamos parecer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo ponto que nós vemos aqui, que não é pecado entristecer-se, não é? Porque esta é a angústia dele. Deus meu, por que me desamparastes? Porque estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor. Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, também de noite, mas não encontro sossego. Ou seja, não é pecado entristecer-se.
O meio evangélico é uma loucura muitas vezes, né? Como eu já citei aqui em algumas ocasiões. Um pastor, seu pai veio a falecer. E no velório o pastor disse, hoje é dia de festa. Só se o homem fosse um demônio, né? Mesmo assim, ficaria difícil de fazer essa afirmação. Hoje é um dia de festa. Ah, pastor, mas não é isso que a Bíblia diz quando morre um justo? Sim, no céu é dia de festa. Mas entre nós é angústia, dor, sofrimento. A Bíblia não nos proíbe de chorar, o próprio Cristo chorou. E lembrando que ele sabia que iria ressuscitar a Lázaro. Mas havia uma multidão quebrantada. Havia uma multidão com o coração angustiado e aflito. Cristo se compadeceu. Mas hoje parece que nós temos que ser o zorro da fé. Nós não podemos chorar. Não, o que a Bíblia nos adverte é que você não pode chorar o choro da incredulidade. O choro da incredulidade, o choro da rebeldia. Porque Cristo orou repetindo as mesmas palavras. E mais uma vez eu digo, ele não pecou. Então nós temos que encarar esta frase, estas declarações de uma maneira diferente. Elas têm que ter um significado. Ou seja, quando Davi expressa essa angústia e essa aflição, ele não está com um coração cheio de incredulidade, ou não está com um coração rebelde, indagando e querendo colocar Deus contra a parede, por conta de seu sofrimento e por conta de suas angústias. Quando Cristo busca ao Senhor e expressa por meio destas palavras, não havia ali incredulidade ou rebeldia, mas havia ali um clamor de uma alma aflita. E muitas vezes isso pode acontecer comigo, com você. Mas temos que tomar muito cuidado aqui, porque a Bíblia diz que o meu e o seu coração é corrupto e desesperadamente enganoso. Quem o conhecerá? Muitas vezes o que brota dentro de mim e de você não é o clamor de uma alma aflita, mas é o clamor de uma alma rebelde, de uma alma incrédula, de uma alma que acha que Deus é o seu servo. Somos nós que somos servos dele. Somos nós que estamos a serviço de Deus, e não Deus está ao nosso serviço. Por isso que esta ideia de decretar algo a Deus não está nas Escrituras. Um verme, como eu e como você, um verme ele não decreta, um verme ele se prostra diante do Senhor, ele busca ao Senhor. Todas as vezes que nós olhamos para as Escrituras, que homens e mulheres tiveram suas orações respondidas, eram homens e mulheres que se enxergavam, como de fato a Escritura diz, que nós somos podres, depravados, corrompidos, da planta dos pés ao alto da cabeça. Homens que muitas vezes não tinham coragem de levantar os olhos para o céu, mas estavam ali com uma alma quebrantada diante de Deus. E foram esses que tiveram suas orações respondidas. Não aqueles que batiam no peito e tentavam decretar algo a Deus, ordenar que Deus fizesse algo da maneira que eles queriam. Tanto que nós vemos aqui que não há um coração rebelde ou um coração cheio de incredulidade, que ele diz, meu Deus, Deus meu. Ele está mostrando isso, ele é o meu Senhor. Eu não tenho outra saída. Eu não tenho outro caminho a seguir. Então aqui nós vemos que Deus ele nunca proibiu o choro. Deus nunca proibiu aquele questionamento sincero. O que Deus proíbe é a incredulidade, a rebeldia. Porque, meu irmão, convenhamos, na hora das angústias e aflições, muitas vezes isso nos assola. E de maneira, muitas vezes, o clamor de uma alma aflita e muitas vezes o coração de uma alma arrogante. Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu tenho que enfrentar o luto? Por que eu tenho que enfrentar o vale do desemprego? Por que eu tenho que enfrentar o vale da doença e o outro lá não? Por que eu? Como se nós fôssemos diferentes. A pergunta deveria ser o contrário. Por que não você? Por que não eu? Por que eu não posso enfrentar o luto? Por que eu não posso enfrentar a perda de um filho? Por que eu não posso passar pelo vale do desemprego, o vale da sombra da morte? Por que eu não posso? O que você tem de diferente? O que nós temos de diferente que nós não podemos sofrer? Se todos os servos de Deus, o próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador, passou por grandes problemas, angústias e aflições, e de fato um único inocente. Por isso que a doutrina da depravação total é de suma importância. Porque se você tiver problema em enxergar quem você é, você terá dificuldade em enxergar quem Deus é. Se você tem dificuldade em enxergar a sua maldade, você terá dificuldade de enxergar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e o cuidado do Senhor.
Porque a Bíblia diz que eu e você merecíamos a morte e o inferno. É isso que nós merecíamos. Então, por isso que nós não cantamos restitui, eu quero de volta o que é meu. Porque o que de fato você e eu merecíamos era a morte e o inferno, a não ser que você queira isso. A Bíblia diz que nós merecíamos a morte e o inferno. Lá em Gênesis nós vemos isso. Se vocês pecarem, vocês vão morrer. O salário do pecado é a morte, a condenação eterna. Então era isso que nós merecíamos. E a doutrina da depravação total vai deixar isso de muito claro. A nossa condição, quem nós éramos, qual foi o nosso erro, qual foi o nosso pecado, tamanho da nossa transgressão e a consequência dos nossos atos e a consequência dos nossos pecados. Então eu me levanto e lembro, eu mereci a morte e o inferno, a condenação eterna. Então se Deus já me resgatou, já me tirou da condenação eterna, já me tirou das trevas, me reconciliou com Deus Pai, eu estou no lucro. Eu estou no lucro. Eu tenho infinitamente mais daquilo que eu merecia. Mas se eu não consigo me enxergar como podre, depravado, que merecia a morte ou o inferno, é o que nós vemos hoje em meio à cristandade. Eles ficam bravos com Deus quando passam por sofrimentos. Por quê? Se acham bons e merecedores de muitas coisas. Ou seja, Deus está lhes devendo algo. E isso é uma praga também na nossa cultura, onde nós achamos que todos nos devem alguma coisa. O pai deve algo para o filho deve algo para o pai, o Estado nos deve alguma coisa e por aí vai. E nós queremos aplicar isso a Deus. Deus nos deve alguma coisa. Deus tem que responder o meu clamor. Então Davi está diante desta sensação de abandono. Mas lembre-se, isso não é real. Mas inúmeras vezes nós vamos nos sentir assim. Por exemplo, você está orando a Deus por direção. E você pede a Senhor, Senhor, me dê direção. Qual caminho que eu vou trilhar? Qual deve ser a minha escolha? Qual caminho trilhar? De repente parece que você está mais perdido que cego no tiroteio. Você olha, há inúmeras propostas, inúmeros caminhos, e você não sabe o que você vai fazer. Ou seja, você tem aquela sensação de que parece que Deus não está te ouvindo. Que Deus te abandonou. Você ora, por exemplo, pedindo forças a Deus. Que Ele te fortaleça, que Ele te dê sustento. Parece que quanto mais você pede força, parece que mais fraco você fica. Parece que mais e mais problemas se avolumam sobre a sua cabeça. Você ora a Deus pedindo ao Senhor por provisão. Senhor, seja o meu sustento, a minha provisão. E de repente você olha, parece que ao invés de entrar dinheiro, sai dinheiro. É uma coisa que acontece, é dinheiro que você tem que injetar ali, é dinheiro que está indo por lá. E você tem aquela sensação, parece que Deus me abandonou. Eu estou orando por provisão, por sustento, e o dinheiro parece que está indo embora. É o carro que quebra, é isso que acontece, é o nego que ficou doente, é problema de saúde, são infinitas as coisas. E nós podemos ter essa sensação de abandono. Mas nós precisamos aprender com Davi. O que fazer diante deste aparente abandono do Senhor? Qual a atitude que nós devemos tomar? Quais são os caminhos que nós devemos trilhar diante deste aparente abandono de Deus? Porque você pode estar vivendo esses dias. E se você não estiver vivendo esses dias, você viverá esses dias, pode ter certeza. E isso não será uma, ou duas, ou três vezes ao longo da sua vida. Nós vamos enfrentar este aparente abandono e estas angústias e aflições inúmeras vezes, porque neste mundo é dor, é sofrimento, é angústia. É tolice você achar que você não vai passar por sofrimento. É tolice você achar que você não vai passar por angústias. Você tem que estar preparado, porque elas virão. As angústias virão. Mas o que fazer então diante deste aparente abandono de Deus? Primeiro, lembre-se da justiça de Deus, porque é isso que ele está fazendo, né? No verso 3. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Ou seja, o Senhor está acima de tudo e de todos. Para você vencer essa sensação ou essa tentação deste aparente abandono de Deus, você tem que se lembrar da justiça dele. Ou seja, que Deus não é injusto, que Deus é santo, que Ele cuida do seu povo, que Ele cuida da sua igreja, que Ele tem nos sustentado até esse exato momento. Você tem que se lembrar de quem Deus é. Segundo ponto que você precisa se lembrar para vencer esse aparente abandono de Deus
é você se lembrar do que Deus fez no passado. Que é o que ele diz aqui no verso 4 e verso 5, né? Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livrastes. Clamaram a ti e foram salvos, confiaram em ti e não se decepcionaram. Por isso a importância, né, de Deus, desta ordenança do Senhor, de sempre frisar. O seu povo precisava reafirmar, escrever, verbalizar quem Deus é. As grandes coisas que Deus havia feito. Para que as pessoas se atentassem. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Que não abandona o seu povo, que cuida do seu povo diante das dificuldades da vida. Você pode olhar para a Escritura, se lembrar do que Deus fez, de inúmeros episódios que aparentemente não havia saída, nenhum recurso, nenhum auxílio, e Deus supriu e cuidou do seu povo. E isso te traz ânimo, revigora a sua fé, mas você pode olhar também para nós como comunidade, você pode olhar para a sua vida de maneira individual e ver quantas e quantas vezes Deus já te supriu, quantas e quantas vezes Deus cuidou de você. Diante de dificuldades que muitas vezes, quando você estava vivendo, você achava que não teriam fim. Não é assim? Quando nós passamos por problemas, angústias e aflições, isso é do ser humano, né? Nós achamos que nós somos as pessoas que mais sofremos no mundo. Parece que os outros têm sofrimento, mas não são iguais aos nossos. Nós temos isso. Que nós somos as pessoas que mais sofremos. Então você tem que se lembrar. Não, Deus me sustenta em todos os dias. Ele já fez grandes coisas no passado na vida do seu povo. Ele não abandonou o seu povo. Ele não me abandonou em momentos passados, onde parece que todos haviam me abandonado, mas Ele cuidou da minha vida. E assim, quando nós olhamos para trás, nós vemos que nós não estávamos sozinhos. Nós vemos que arrancamos forças da onde não tinha forças, porque Deus estava nos suprindo. Terceiro, para você vencer esse aparente abandono de Deus, você tem que se lembrar de quem você é. Essas duas coisas andam juntas. Quem Deus é e quem nós somos. Ele é santo, entronizado, Ele está acima de todos. E nós somos um verme. Nós somos pecadores, limitados, frágeis, que transgredimos contra esse nosso Deus. Você consegue perceber que ele está dizendo, eu cheguei a um ponto de não ter sequer a dignidade humana. O Senhor é entronizado sobre os povos. Teu povo te louva, teu povo te exalta, mas eu sou um verme que sirvo ali de chacota para os outros. Ele diz, Deus está entronizado entre Israel. E ele diz, eu desprezado entre os homens. Esta é a comparação que ele faz. E isso nos faz lembrar que vermes como nós não blasfemam. Vermes como nós não reclamam. Vermes como nós precisamos nos lembrar da nossa condição. O que nós merecíamos, de onde Deus nos tirou. O que nós merecíamos, a condenação eterna. A condenação eterna. Deus nos resgatou das trevas. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos livrou da condenação eterna. Ou seja, a maior bênção do cristianismo não é o que Deus pode me dar financeiramente. A maior bênção do cristianismo é o próprio Cristo. A maior bênção do cristianismo é nos lembrarmos de onde Deus nos tirou, de onde Ele nos livrou e para onde nós iremos. E onde nós passaremos a eternidade. Então você tem que se lembrar. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, o clamor que vai estar dentro de você e de mim é de um coração rebelde, de uma alma incrédula. E aí nós temos que nos lembrar. Eu sou um verme, eu não merecia nada. Deus não me deve nada. Deus não me deve nada. Deus é santo, Deus é justo. Ele é o único. Agora, quando há um clamor de uma alma aflita, como o de Davi, mesmo assim você não pode se esquecer. Você tem que trazer isso à sua memória para lembrar, eu não merecia nada, eu estou no lucro. Eu só tenho a agradecer a Ele. Eu só tenho que louvá-lo. Eu só tenho que levantar as minhas mãos aos céus e dizer, louvado seja o Senhor, porque até aqui Ele tem me sustentado. Até aqui Ele tem cuidado de mim. Por último, para você vencer este aparente abandono de Deus lembre-se que Deus não abandona os seus filhos.
E mais uma vez, como eu disse aqui recentemente, você falar o óbvio acaba se tornando tão difícil. Quando você fala o óbvio, aquilo que é claro, como por exemplo isso, Deus não abandona os seus filhos. Tenho certeza que todos nós sabemos disso. Mas quantos desfrutam disso na hora das dificuldades? Quantos de nós desfrutamos desta verdade bíblica? Que Deus não abandona o seu povo. Que Deus não abandona os seus filhos. Quantos de nós temos o nosso coração acalmado, tranquilizado, porque lembramos desta verdade? Você se lembra do salmista? Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele. Inúmeras vezes eles fazem uma pergunta e automaticamente já vem a resposta. Por que está abatida, ó minha alma? Por que você está angustiada? Por que você está aflita? Espera em Deus. É dele que vem o refúgio, é dele que vem o refrigério, é dele que vem o renovo. Tanto que do verso 23 em diante, ele tem uma declaração de confiança no socorro e no milagre de Deus. No verso 24, ele vai dizer, Deus não rejeita a oração. Deus escuta o clamor do seu povo. Ele inicia dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele termina cheio de fé, cheio de esperança. Não, ele responde a oração do aflito. Ele responde o clamor do seu povo. Ele sempre está atento. Ele diz que dá para contar os seus ossos, ou seja, que ele está fraco, fragilizado. No verso 25 ele vai dizer que os famintos comerão, ou seja, que ele será fortalecido, revigorado por meio do Senhor. É Deus quem nos revigora. Então, quando você sentir-se abandonado, lembre-se, isso é apenas uma sensação. Apenas uma sensação. E você precisa se levantar em fé e reafirmar quem Deus é. As grandes coisas que Deus já fez. Todo o cuidado, a soberania do Senhor. E reafirmar quem você é. Quem você é. E então você verá essa sensação de abandono caindo por terra. E você vai ser revigorado e renovado por meio da presença do Senhor. É aquela velha ilustração. Ou melhor, até já é uma música, né? Pegadas na Areia, né? Muito antiga. Onde relata que o cara teve um sonho, né? Se não me falha a memória. E aí, na areia, haviam-se dois pares de pegadas, né? Na areia. E ele começa a descrever, né, a vida, os momentos da vida, os momentos bons, e sempre haviam ali dois pares de pegadas na areia. E de repente, nos momentos mais difíceis da vida dele, ao invés de terem dois pares de pegadas na areia, haviam apenas um par de pegadas na areia. E ele diz, né? No momento mais difícil, nos momentos mais tenebrosos, eu estava sozinho. E não. A resposta qual era? Não, nos momentos difíceis e mais tenebrosos da sua vida, onde você julgou estar sozinho, porque você viu um par de pegada na areia. Era o meu par de pegada, porque eu te carregava no colo. E é exatamente isso que a Escritura mostra acerca dos filhos de Deus. Quando nós achamos que estamos sozinhos, que estamos fracos, que estamos abatidos, que nós não podemos mais nada, a nossa força, o nosso sustento, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos pega no colo, é Ele que nos carrega e nos fortalece com a sua graça. Então eu não sei a maneira que você entrou aqui nessa noite, mas o meu desafio é você colocar-se diante do Senhor e crer, assim como Davi, mesmo que haja essa alma angustiada e aflita, que muitas vezes está em dúvida, mas não com o coração incrédulo e não com o coração rebelde. Porque se você entrou aqui nessa noite com esse coração incrédulo e rebelde, querendo colocar Deus contra a parede, eu quero dizer para você que você está pecando, que você tem que se arrepender dos seus pecados e buscar ao Senhor. Mas se há um coração aflito e angustiado, uma alma aflita, quer dizer que você deve continuar orando e buscando ao Senhor. E se posicionar, crendo na resposta, na providência e no sustento. Porque Deus garantiu que vai cuidar de cada um de nós.